Ok, gente, muito prazer. Oi, desculpa, não entendi. Não, tranquilo. Tranquilo. Muito prazer, gente. Vocês já sabem, né? Meu nome é Maria Alice, eu sou médica, psiquiatra. Vai ser um prazer conversar um pouco sobre esse tema super importante aqui com vocês, né? Insônia, eu acho que todos nós médicos vamos precisar lidar com essa queixa em algum momento. Então, saber ali o basicão, eu tentei focar a aula muito nesse sentido, que todo clínico mesmo precisa saber sobre insônia. Deixa eu passar a minha aula aqui. Ok. Rapidinho, então, sobre o ciclo circadiano, né? O nosso corpo, ele tem como se fosse uma sinfonia interna ali, que regula mesmo os nossos sistemas fisiológicos, os ritmos diários, temperatura, secreção hormonal, principalmente ali de melatonina e cortisol. E é como se tivesse ali um reloginho mesmo ditando como que esse sistema vai funcionar dependendo de qual horário do dia, né? Algumas coisas vão modulando o funcionamento desse sistema, desse ciclo circadiano. O nome desses sinais ali são os Zeitgebers. O principal Zeitgeber que a gente tem é a luz, né? O claro e escuro. Se está de dia, o nosso corpo vai funcionar de uma certa forma, se está de noite, ele vai funcionar de uma outra maneira. Isso é percebido principalmente nas células da nossa retina e processado por uma partezinha do cérebro ali, que é o principal relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático, que fica no hipotálamo. Mas tem outros Zeitgebers que não são relativos à luz, por exemplo, a alimentação, o nível de atividade e as interações sociais. Esse ciclo, ele surgiu principalmente com o objetivo ali da gente conseguir, durante o dia, buscar o alimento, né, tá com níveis de atividade adequados ali para garantir nossa sobrevivência, mas também ter o momento de descanso, de também o sono é responsável por diversas funções cerebrais, tanto a memória, aprendizado, é como se fosse o momento do que o cérebro faz uma faxina ali, né? Então, a gente precisava desse ritmo, dessa ritmicidade para garantir que nosso corpo funcionasse de forma mais adaptativa. Eu não estou vendo vocês. Deixa eu tentar ver, porque eu fico agoniada. Pronto, agora sim. A gente tem dois processos principais que regulam esse ciclo circadiano. O processo C é justamente essa secreção de melatonina, cortisol, do apetite, etc., que funciona lá no núcleo supraquiasmático, mas tem o processo S também. Quanto mais tempo acordado a gente ficar, maior vai ser a secreção e a concentração de um hormônio que chama adenosina. Ele vai pressionando o nosso corpo ali pela necessidade do descanso. Esses dois processos ao mesmo tempo vão regulando a nossa necessidade de sono e o alerta. Agora eu deixei para lá de cá de novo. Quando eu faço assim, dá uma diminuída, não dá? Ainda dá para ver? Sim, dá para ver. Insônia realmente é uma epidemia, né? É muito, muito prevalente. Estudos transversais com pacientes ambulatoriais mostram que 1 a 2 terços dos adultos vão queixar de sintomas de insônia, ainda que de menor gravidade. E 10 a 15% vão queixar realmente insônia crônica, com consequências diurnas. A gente tem várias coisas que funcionam como fator de risco para insônia, tipo idosos, sexo feminino, inclusive ali com influências hormonais, né? Tem o peri pós-menopausa, a gente não pode esquecer também do pós-parto, né? Do puerpério. Ter tido um episódio anterior de insônia, ter história familiar de insônia, essa predisposição para ser mais facilmente despertado durante o sono e traço de reatividade do sono. Quer dizer, sabe aquela pessoa que sempre, né, teve um sono leve, aquela pessoa que qualquer coisa acorda, ela é uma pessoa que tem mais propensão mesmo a ter uma insônia crônica. A insônia, em termos fisiopatológicos, é entendida como um estado de alerta persistente. É como se o cérebro ficasse mais ativado, ele tivesse dificuldade de entrar
nesse processo de desativação do sono, e isso torna, algumas pessoas têm isso de forma mais intensa e são, portanto, mais propensas a ter insônia. Vamos para o próximo. Tá. Como uma coisa assim que é extremamente relevante é que até pouco tempo atrás, nas classificações de insônia, a gente tinha um conceito de insônia primária e secundária. A insônia primária seria uma insônia ali que surgiu de forma idiopática mesmo, e a secundária seria consequência de alguma outra coisa, dor, depressão, algum quadro demencial, enfim, tinha essa ideia, né? Hoje a gente sabe que é impossível fazer essa distinção. Na verdade, hoje a gente trata muito mais como comorbidade, porque a própria insônia pode tanto causar algum outro transtorno, quanto colaborar para a manutenção desse transtorno. Um exemplo clássico seria a depressão. Estudos transversais, né, que acompanharam pacientes por muito tempo, observaram que, na verdade, em boa parte dos casos, a insônia precede o início de quadros depressivos. Então, a gente não fala mais em insônia primária e secundária, em si, na comorbidade. Precisa olhar para as duas coisas com igual atenção e dar importância para os dois, para a dor, se estiver junto, né? A insônia piora a dor piora a insônia. Então, geralmente, para a maioria das comorbidades, existe essa questão bidirecional. Acho que esse slide é esse mesmo. Vamos para o próximo. Tá. Em relação a transtornos mentais, a maioria deles vai ter insônia como um possível sintoma, mas realmente a depressão merece um destaque ali, né? Porque ela está entre os critérios diagnósticos da insônia, e entre os pacientes com insônia crônica, 40% deles vão preencher critérios para um transtorno depressivo. Então, é obrigatório mesmo fazer essa investigação de insônia, de depressão no paciente com insônia crônica. A ansiedade também, a insônia também é um critério diagnóstico. A prevalência de insônia em pacientes com transtorno de ansiedade é muito alta. Mesma coisa, transtorno por uso de substâncias. Um exemplo interessante é que, para boa parte dos pacientes alcoolistas, do paciente que desenvolveu um alcoolismo, esse alcoolismo também é precedido pela insônia. Algumas pessoas, inclusive, buscando o álcool como uma automedicação. A automedicação é muito prevalente nos pacientes que têm insônia crônica. E o transtorno de estresse pós-traumático, 70% a 80% dos pacientes vai ter algum problema do sono. São pessoas que frequentemente apresentam pesadelos, né, justamente por causa do trauma. Então, a insônia é bem central ali no transtorno de estresse pós-traumático também. E aí a gente precisa estar bem ciente ali dessa relação bidirecional e da necessidade de investigar transtornos mentais em pacientes com insônia. Vamos então, ok. Doenças clínicas também têm essa relação bidirecional. Pacientes com doenças pulmonares, pacientes com insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão. E o mais interessante é que a gente acho que tem um slide sobre isso mais para frente, mas entre as consequências da insônia, a gente tem as alterações metabólicas e a hipertensão, e muitas vezes controlar, tratar bem a insônia vai, inclusive, ajudar no tratamento dessas alterações metabólicas e no melhor controle pressórico. Então, as doenças clínicas têm essa correlação muito próxima, e dor também, né? Muitos pacientes não conseguem dormir por ter quadros dolorosos. Doenças neurológicas, principalmente ali as doenças neurodegenerativas, as alterações do sono REM, também são sintomas, por exemplo, no Parkinson. Uso de medicações, estimulantes, corticoide, diuréticos, que podem fazer com que a pessoa queira fazer muito xixi à noite. Então, sempre que a pessoa usa medicações, a gente tem que pensar ali que as medicações podem estar colaborando. E outros transtornos do sono, porque realmente, assim, a insônia, ela pode vir como comorbidade para o paciente que tem outros transtornos do sono. Por exemplo, o paciente tem apneia do sono e insônia, e dificuldade de pegar no sono, e sono interrompido,
e uma coisa piorando a outra. Mesma coisa para narcolepsia, síndrome das pernas inquietas, a gente vai ver um pouquinho sobre esses diagnósticos. As consequências da insônia são realmente, assim, muito significativas. Os estudos mostram uma piora muito grande em qualidade de vida, né? Justamente por causa dos sintomas diurnos ali da insônia, fadiga, sonolência, alterações do humor e ansiedade. O desempenho no trabalho fica muito comprometido, frequentemente comprometido, né? Os pacientes com insônia muitas vezes têm mais dificuldade até de ter ganhos profissionais, de receber promoções. Isso já tem estudos mostrando esse tipo de impacto da insônia. Outra coisa que acontece muito é, por exemplo, aumento de riscos de acidente de carro, risco de faltar no trabalho, ou seja, é um transtorno com consequências significativas. Na função cognitiva e no desempenho, essa é uma queixa muito grande dos pacientes com insônia, uma piora nesse desempenho cognitivo. Na prática, quando a gente pega os testes que avaliam funções cognitivas de forma objetiva, existe uma discrepância. A percepção subjetiva é de uma grande piora. Na prática, a magnitude dessa piora é muito, muito mais sutil. Por exemplo, teve um estudo que mostrou apenas pequenas diferenças ali de memória episódica, de resolução de problemas e memória de trabalho, mas nada com foco, atenção, velocidade de processamento, enfim, outras funções cognitivas não ficaram prejudicadas. Mais uma vez, reforçando aí a automedicação, né? Muitas vezes a gente fica receoso de tratar a insônia com um fármaco. Existe aquela ideia, né? Os pacientes têm muito essa ideia de que usar um remédio para insônia vai te deixar dependente, que é uma coisa muito negativa, você usar uma medicação para insônia, e ao mesmo tempo, a realidade é que a maioria deles tenta se automedicar e que 40% tentou usar o álcool como um tratamento para insônia, sendo que o álcool não é uma substância eficaz para tratamento de insônia, né? Ele costuma ter uma piora do sono REM, ele não costuma ser eficaz no médio e longo prazo, ele também, muitas vezes, por ele ter aquele período de washout, né? Quando o álcool é metabolizado, a pessoa pode voltar a ficar mais em alerta ainda e ter o sono interrompido. Então, as pessoas muitas vezes se automedicam com estratégias que não são eficazes. Tem uma possível associação ali da insônia com aumento de risco de suicídio. É difícil um pouco conseguir controlar pelas variáveis, né, tipo depressão e transtornos mentais no geral, mas estudos que tentaram fazer isso parecem encontrar uma correlação independente desses adoecimentos psíquicos. E aí, reforçando, então, risco cardiovascular e aumento de mortalidade, é como se esse estado de ativação cerebral gerasse também um estado de ativação autonômica no corpo, né, uma ativação simpática. Isso gera um aumento de risco cardiovascular, um aumento de hipertensão, um aumento de risco de infarto. À noite, o nosso corpo, ele tem uma queda significativa, né, dessa ativação simpática, com redução de frequência cardíaca, com redução de pressão arterial. Isso é muito importante. Isso gera uma proteção cardiovascular e os pacientes insônios não têm essa mesma redução e provavelmente esse aumento de risco está muito correlacionado com esse processo noturno que é comprometido. Assim, isso já tem vários estudos mostrando, né, esse aumento de risco cardiovascular e aumento de risco também de diabetes e aquilo que eu falei, a melhora até do controle glicêmico quando é tratada a insônia também. Vamos, ok. Sobre o diagnóstico da insônia. É um diagnóstico clínico, a princípio a gente não pensaria na necessidade de realizar exames específicos para todos os pacientes, né? Só quando a gente quer fazer diagnósticos diferenciais. E a insônia é justamente a dificuldade de iniciar ou manter o sono, uma tendência a despertar precoce. Para a gente ter uma referência, né? O que seria essa dificuldade de iniciar, manter o sono? Geralmente, para iniciar o sono, a gente
costuma demorar 15, 10 a 20 minutos, o adulto que não tem insônia. Os adultos com insônia costumam demorar mais de 30 minutos para pegar no sono. Às vezes fica mais de 30 minutos acordados durante a noite, ou acordar 30 minutos mais cedo do que o habitual e não conseguir voltar a dormir. Então, essa seria uma referência legal ali da gente ter na hora de estar entrevistando o paciente. Essas dificuldades, elas acontecem apesar de oportunidades e circunstâncias adequadas para o sono, porque a gente precisa diferenciar a insônia de um sono insuficiente, de uma pessoa que simplesmente não teve mesmo a oportunidade de dormir. Ela chega em casa tarde, ela sai de casa cedo, ou ela está trabalhando de turnos e de repente não está tendo aquele momento do dia adequado para dormir. Qual que é a diferença, né? Assim, em relação à habilidade de dormir, o paciente que só está em privação crônica de sono, se ele tem oportunidade, ele consegue dormir, vai cochilar até de dia, se bobear. Se à noite, assim que ele chega em casa, dorme rapidinho, só que está em privação de sono, então não está tendo essa necessidade de restauração suprida. Já o paciente com insônia, mesmo na presença de oportunidade, não consegue dormir. O paciente que está em privação de sono geralmente não tem a oportunidade adequada, né? Ele não fica na cama tempo suficiente para se recuperar. Já na insônia, ele tem essa oportunidade. Geralmente, na verdade, o paciente insone, ele tende a ficar na cama até mais tempo do que o habitual, como uma tentativa de compensação. E a gente vai descobrir que isso é até um dos fatores que piora a insônia. A duração do sono já é um sono de curta duração devida à falta de oportunidade, no caso da privação crônica de sono, e na insônia, a duração do sono é mais curta, apesar da oportunidade adequada. Acontece muito dos pacientes chegarem com a expectativa mesmo de que com essas queixas de cansaço e etc., sem perceber que, na verdade, eles só estão se dando 5, 6 horas no máximo ali de oportunidade de dormir, e que isso não é saudável, né? Cada pessoa tem uma necessidade, mas o adulto, a maioria das pessoas vai ter algo entre 7 a 9 horas de necessidade de sono. Então, se essa pessoa estiver se dando oportunidade menor do que a necessidade dela, ela vai ter os mesmos sintomas que a pessoa com insônia tem. O problema a insônia gera problemas durante o dia por causa das dificuldades de dormir. Por exemplo, basta um ou mais dos seguintes: fadiga, problemas de atenção, memória e concentração, dificuldades sociais no trabalho e nos estudos, alteração do humor, irritabilidade, sonolência diurna, baixa motivação, energia ou iniciativa, erros ao trabalho e dirigir, preocupações frequentes com sono. Outra coisa que a gente vai descobrir: a pessoa com insônia fica tão incomodada com não dormir que ela começa a se preocupar com a insônia, se vai dormir, se não vai, com as consequências daquilo, e isso também é outra coisa que gera sofrimento e prejuízo. E a insônia não é mais bem explicada por outros transtornos do sono, como a apneia do sono, pernas inquietas, narcolepsia, alterações de ciclo circadiano. A gente já vê um pouco sobre eles também. Uma coisa muito importante é a gente diferenciar entre insônia aguda e crônica. A insônia crônica, para a gente dar esse diagnóstico, ela tem que ter mais de 3 meses de duração e ela acontece mais de 3 vezes na semana, ou pelo menos a recorrente, sabe? Nenhum dos episódios de insônia durou 3 meses, mas qualquer coisa que acontece, essa pessoa fica 1 mês sem conseguir dormir direito e ela passou vários anos vivendo com isso. Então, isso também já pode ser suficiente para a gente diagnosticar a insônia. Uma coisa interessante é que os pacientes com insônia, eles tendem a subestimar a qualidade do sono. Assim, eles tendem por exemplo, se for para eles suporem, né? Quantas horas eles conseguiram dormir, quanto tempo eles demoraram para iniciar a dormir, o sono, etc., eles tendem a falar que foi muito pior, foi muito mais dificultoso do que, por exemplo, o que diz testes como polissonografia, actigrafia, testes que medem de forma bem objetiva a qualidade e a profundidade desse sono. Justamente porque, com o tempo, eles vão ficando incomodados, preocupados com as consequências da insônia. Isso, por si só, vai gerando também um problema. Voltando, uma coisa super importante de enfatizar é que a presença de uma outra comorbidade não exclui o diagnóstico.
Se o paciente tem os sintomas de insônia e tem depressão, ele continua tendo insônia e depressão. Porque, igual a gente já viu, né? Uma coisa piora a outra, é uma relação bidirecional e as duas coisas precisam ser olhadas com atenção. Aqui. Na hora da gente fazer a avaliação da insônia, coisas importantes a gente perguntar. Quando e como começou? Que eventos estavam acontecendo? O que desencadeou? Foi uma doença clínica? Foi uma dor? Foi uma situação de vida traumática? Isso tudo ajuda a gente a fazer uma linha do tempo, entender as vulnerabilidades desse paciente, horários de dormir e de acordar, o tempo até pegar no sono, né? Até porque a gente precisa disso para fazer o diagnóstico. Se o paciente tira sonecas durante o dia, que isso pode estar tanto colaborando com a insônia, quanto a gente precisa disso para estimar o tempo de sono total do paciente. A gente pode utilizar o diário do sono, é uma ferramenta muito legal de ajudar a gente a ter uma percepção mais acurada ali de como que está o sono desse paciente, justamente porque no primeiro momento ele pode tender a subestimar ou a não ter uma percepção adequada desse sono, como são os hábitos de higiene do sono. E em relação a pedir exames, né? Assim, é necessário exames? A princípio, não. Para fazer diagnóstico, não precisa. Mas quando que eles podem ser úteis? Para fazer diagnóstico diferencial, a gente sabe que tem algumas coisas que vão muito junto ali com a insônia, tipo doenças pulmonares, insuficiência cardíaca, alterações na tireoide. Isso tudo, se você tiver uma suspeita que ele pode ter alguma outra coisa nesse sentido, você vai precisar pedir os exames, né? Síndrome das pernas inquietas, que está muito correlacionado com deficiências de ferro. Precisa pedir, aí você pode pedir também o hemograma, a cinética do ferro. E se você tiver suspeita de um outro transtorno do sono, aí você pode pedir, por exemplo, a polissonografia, mas não é necessário para todos os pacientes. Aqui é um exemplo do consenso de diário do sono ali, que traz as coisas mais importantes de se quantificar ali, tanto durante o dia quanto durante a noite. Não quer dizer que a gente precisa assim, usar isso com todo paciente, mas é legal porque acaba sendo uma referência de todas as coisas que interferem no sono, inclusive para a gente já conseguir orientar a higiene do sono. Consumo de bebida alcoólica, presença de cochilos pela manhã, uso de bebidas estimulantes, tipo álcool, café, como que está o uso de medicações, se ele acorda descansado ou não, horário de deitar, horário de acordar, tempo até adormecer. Tudo isso são as informações relevantes que a gente vai usar para diagnosticar e também para acompanhar. Geralmente a gente pede o paciente para preencher durante 1 a 2 semanas esse diário do sono. Vamos para o diagnóstico. Sobre, então, diagnósticos diferenciais em relação a transtornos do sono, né? Algumas pessoas têm mesmo sono de curta duração. Tem gente que realmente só precisa ali de 6 horinhas e realmente acorda bem. Como que a gente sabe que a pessoa só precisa disso? Sempre foi assim, ele sempre foi de dormir menos do que a maioria das pessoas. 2, ele realmente acorda descansado, a insônia precisa ter prejuízos durante o dia, né? Essa pessoa não tem nenhum tipo de prejuízo durante o dia. E, geralmente, também é um padrão familiar. Várias pessoas na família dormem pouco mesmo, tem essa tendência genética de dormir, precisar de menos sono mesmo. A insuficiência crônica de sono, que eu já expliquei direitinho, e também transtornos relacionados ao ciclo circadiano. Por exemplo, esse, na verdade, é um diagnóstico diferencial bem frequente. Algumas pessoas, elas têm realmente um atraso de fase no ciclo circadiano, elas são as corujas, né, assim, que realmente começa a ter sono mais tarde, dormem tarde e acordam tarde. Tem pessoas que têm um adiantamento também. Esse atraso é mais comum em adolescentes, já o adiantamento adiantamento é quem dorme cedo e acorda cedo, né? É mais comum em idosos. E um jeito de diferenciar, assim, é perguntar como que você
Que horas você dorme e acorda se você tiver, tipo, de férias ou no final de semana? Se não tiver que acordar num determinado horário no dia seguinte? Qual que é o mais natural, o mais espontâneo para você? Se for uma pessoa, por exemplo, que tiver um atraso de fase no ciclo circadiano, ela vai dizer assim, nas férias eu durmo 3 da manhã e acordo tarde e funciona bem para mim. Só que durante as aulas, por exemplo, que eu tenho que acordar cedo, eu continuo querendo dormir mais tarde e acabo me sentindo cansado durante o dia. Seria um exemplo clássico ali. Alguns fatores, então, voltando naquela relação bidirecional, né? Depressão e ansiedade também entram como fatores agravantes da insônia. Algumas medicações também podem agravar. E os transtornos específicos do sono podem agravar também a insônia. Uma pessoa que tem insônia e síndrome das pernas inquietas, um vai piorando no outro. Mesma coisa a apneia de sono e narcolepsia. É sempre importante reforçar, depressão e ansiedade, a comorbidade é tão alta que se o paciente chega com queixa de insônia, você tem que rastrear. Uma estratégia, por exemplo, para talvez quem não é psiquiatra, seria utilizar questionários padronizados de rastreio mesmo. Para a ansiedade, a gente tem um bem simples, que é o GAD-7, depois até poderia mandar, se vocês acharem interessante. Para a depressão tem vários, tipo o inventário de depressão de Beck, mas, na verdade, para a depressão, uma estratégia até seria perguntar: você tem se sentido triste na maior parte do tempo? Ou tido perda de prazer? Se não sente mais tanto prazer nas coisas que você costumava ter? São os dois sintomas centrais da depressão, né? Tristeza e anedonia. Já seria um ótimo começo ali para começar a rastrear a depressão e a ansiedade. Em relação à apneia do sono, uma insônia refratária, por exemplo, uma insônia que não respondeu às estratégias iniciais, e se o paciente ainda relatar roncos, ou a companheira do paciente relatar paradas respiratórias, né? Parece que ele para de respirar durante a noite, ou o paciente relatar também sonolência diurna, mais de 90% dos pacientes com essas características vão ter apneia do sono, tem que pedir polissonografia mesmo. Pernas inquietas, para rastrear, é muito simples. É só perguntar, quando você vai dormir, você sente um desconforto nas pernas que é aliviado pelo movimento? Pernas inquietas é justamente isso, a pessoa quer relaxar e começa a dar tipo um comichão assim nas pernas e ela precisa mexer. E isso acaba causando insônia. E aí, por último, a narcolepsia. A narcolepsia não é frequente, né? É raro, mas seria um diagnóstico diferencial, né, para as queixas de sonolência diurna. Uma coisa que é interessante é que na insônia, sonolência diurna, por mais que esteja lá entre os possíveis prejuízos da insônia, não é comum uma sonolência diurna significativa. Não é comum o paciente simplesmente conseguir pegar no sono de dia. O paciente com insônia tem dificuldade de pegar no sono. Ele pode se sentir sonolento durante o dia, mas se ele tem a oportunidade de dormir, geralmente ele não vai conseguir. Ele tem esse estado de hiperativação. Isso é diferente, por exemplo, de um paciente que tem uma narcolepsia, né? Que ele não, o sono e a vigília se sobrepõem ali, ele acaba dormindo nas mais variadas circunstâncias. A mesma coisa para um paciente que tem apneia do sono. Ele tenta dormir à noite, ele tem uma queda de saturação, o corpo dele faz com que ele acorde para voltar a respirar, e ele acaba não conseguindo ter sono profundo nem descansar e tem sonolência diurna. Então, um paciente com muita sonolência diurna, que se tem oportunidade acaba cochilando durante o dia, é um outro fator que a gente tem que pensar em um outro transtorno do sono específico, e não apenas uma insônia. Vamos agora para o tratamento da insônia. A primeira linha de tratamento para a insônia é a terapia cognitivo-comportamental. E ela não é só a primeira linha pela segurança, né? Já que medicações têm seus riscos e etc. Mas também pela eficácia. Ela realmente tem uma eficácia proporcional ou superior à das medicações. Um grande desafio é o acesso, né, à TCC para insônia. Não é como se fosse fácil achar profissionais ali para a gente encaminhar. Aqui na clínica a gente está até num processo de treinar nossos psicólogos para aplicar o protocolo de TCC para insônia. E eu vou até aproveitar que essa é
a estratégia de primeira escolha, para a gente passar um pouquinho sobre o que é essa estratégia, porque muitas vezes, pela dificuldade de achar profissionais, eu por exemplo, costumo incorporar elementos da TCC para insônia na abordagem do paciente insônia como um todo, e isso ajuda a gente até a compreender os mecanismos da insônia. Então, vou passar um pouquinho pelas etapas, tá? Primeira coisa é educação sobre basicamente, educação sobre o sono, a terapia de gestão do sono, compreensão do sono, controle de estímulo, higiene do sono, terapia cognitiva e estratégia de relaxamento. Vamos por um. Aqui, tá. O modelo ali cognitivo da insônia, da TCC para insônia, é a ideia que a gente teria fatores predisponentes, que aumentam o risco da pessoa ter insônia, históricos de traumas, condições crônicas de saúde mental, trabalho de turno, dor crônica, e aí tem um evento precipitante. Por exemplo, uma situação de um estressor de vida, uma mudança muito significativa, um acidente, um trauma, né? Várias pessoas com TCE desenvolvem insônia. A insônia é muito cerebral, assim, né? A gente acha que a gente costuma fazer uma distinção entre psicológico e cerebral, e a gente está descobrindo cada vez mais que a maioria das coisas são cerebrais mesmo, né? E a insônia é um desses elementos com um componente de alteração cerebral e neurotransmissão muito significativo. E tem os fatores perpetuantes, né? Que seriam fatores comportamentais e cognitivos que vão cronificando mesmo essa insônia. Por exemplo, um paciente com insônia tende a ficar na cama por longos períodos para obter mais sono. Isso piora a insônia, a gente vai descobrir por quê daqui a pouco. Tirar cochilos durante o dia para compensar, começa a ficar ansioso com a perda de sono, começa a usar essas estratégias tipo televisão, celular, justamente porque o processo de dormir vai se tornando algo desconfortável, ansiogênico, que gera preocupação. E aí, na tentativa de aliviar esse desconforto, ele acaba utilizando estratégias que pioram a insônia, tipo BTV vai piorar a insônia, ficar na cama mais tempo. Você vai começando a associar o ato de ir para a cama a tentar dormir e não conseguir. E o corpo, em vez de se preparar e relaxar para ir para a cama, já vai para a cama assim, tenso, meu Deus, não vou dormir. E isso acaba sendo um fator muito significativo de cronificação da insônia. Na educação, isso que eu estava explicando agora, né? Na educação para insônia, então, quando a gente tem esse ambiente de dormir com uma situação de privação de insônia, a gente começa a fazer essa associação. Na verdade, esse slide é basicamente o que eu acabei de falar, né? Você começa a fazer essa associação e na hora de ir para a cama, você fica mais alerta e com mais dificuldade ainda de relaxar. De novo, a gente pode explicar aquele processo para o paciente, para ele entender que por que essa educação é tão importante na TCC para insônia? As coisas que o paciente entendia como intuitivas, que iam ajudá-lo a melhorar o sono, tipo ficar mais tempo na cama, ele vai precisar desconstruir isso. Então, se ele estiver muito bem educado, ele vai entender que, por exemplo, esse processo, aumentar o tempo de vigília vai ser algo importante na hora de facilitar o sono. Então, é o princípio, por exemplo, da terapia de restrição de sono. Então, tentar explicar, psicoeducar o paciente vai aumentar a chance dele engajar nessas coisas contra-intuitivas que a terapia, que a TCC para insônia propõe. Por exemplo, a terapia de restrição de sono. Eu não vou aprofundar tanto, mas consiste basicamente no paciente ficar na cama, por exemplo, vai fazer o diário dele de sono. E aí, no diário dele de sono, está escrito que ele dorme um total de 6 horas. A ideia é que só que ele fica na cama por 9, 10 horas para tentar compensar isso. Na terapia de restrição de sono, que na verdade é uma das estratégias da TCC para insônia mais eficazes, ela isolada já tem eficácia comprovada para insônia, o paciente vai ficar 6 horas na cama, mais 30 minutos, e independente do que aconteceu naquela noite, ele vai levantar. Isso vai aumentar no decorrer dos próximos dias, vai aumentar a pressão para dormir. Quando ele chegar para dormir, ele vai estar com mais sono. E isso vai quebrando aquele padrão anterior de ficar
rolando para lá, rolando para cá, sem conseguir dormir. Então, a terapia de restrição de sono é bastante eficaz. E aí, quando a eficiência do sono, né, que é o tempo total que a pessoa fica na cama, dividido pelo tempo de sono, o tempo de sono dividido pelo que a pessoa fica na cama, vai melhorando, aí a gente pode dar mais tempo para esse paciente ficar na cama. Ó, ficou um pouco confuso, mas isso não é tão importante assim para vocês saberem com detalhes. Mas a ideia é que na TCC para insônia, o paciente não passe mais tempo na cama do que ele realmente precisa e a gente consiga melhorar a eficiência do tempo que o paciente, de sono do paciente, melhorar essa proporção, tempo na cama e tempo de sono, certo? E tem a terapia de controle de estímulo, que também é outro elemento da TCC que isoladamente tem eficácia comprovada para insônia. E eu costumo incorporar ali também na psicoeducação e nas orientações de higiene do sono. Usar a cama só para dormir e para fazer sexo, não pode ter outras coisas, outras interferências e influências no quarto. Ir para a cama só quando tiver com sono. Muitos pacientes acreditam que já que eles não vão conseguir dormir, eles têm que ir para a cama 1, 2 horas antes do horário de dormir. Isso não é verdade, isso vai aumentar aquele estado de alerta e diminuir a probabilidade dele pegar no sono. E aí, se o paciente estiver na cama e não conseguir dormir, o ideal é que ele se levante, vá para um outro cômodo, faça alguma atividade relaxante ali em luz baixa e só volte para a cama novamente se ele estiver realmente com sono. E o principal, levantar no mesmo horário pela manhã, independente de quando o sono foi obtido. E não tirar as sonecas, não cochilar durante o dia. A ideia, então, é começar a fazer essa associação entre cama e sono, e não cama e tortura, não consigo dormir, e também outras atividades que são estimulantes. Esse também é um elemento muito importante que dá para orientar o paciente ali já numa consulta, mesmo que o paciente não vá fazer uma TCC para insônia formal. Higiene do sono, as coisas mais importantes, né? Como que é o ambiente, temperatura, barulho, luz, que tipo de atividades o paciente faz antes de dormir, que tipo de substâncias ele consome antes de dormir, álcool, cafeína. Idealmente, a partir das 14 horas, não usar substâncias estimulantes. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas por causa daquilo que eu falei, né? Sobre o álcool. Evitar também os aparelhos eletrônicos. A gente já sabe que a retina é super sensível à luz azul, esses aparelhos emitem luz azul, então diminuir, evitar uma hora antes de dormir. A prática de atividade física regular, mas tem muitas pessoas que se fazem muito próximo da hora de dormir vão ter insônia. Refeições muito pesadas também atrapalham o sono e cochilar durante o dia. Esse seria o basicão ali, da higiene do sono. E a parte cognitiva da TCC, a gente tenta entender quais são as preocupações do paciente acerca do sono e desconstruindo um pouco isso. Porque o paciente, muitas vezes, ele tem essa ideia, gente, eu não vou dormir, amanhã eu não vou ser ninguém, eu vou trabalhar muito mal e vai ser horrível e etc. Isso, por si só, já aumenta esse alerta e piora a insônia. Quando, na verdade, a gente sabe que uma noite que a gente não dorme tão bem, não tem esse impacto todo, né? O paciente superdimensiona esse impacto, ele conseguir relativizar um pouco isso é importante. Familiarizar ele com essa discrepância, geralmente o paciente tem a percepção que dormiu muito menos do que, na verdade, ele dormiu. E uma das técnicas interessantes da TCC, dessa parte cognitiva, é a intenção paradoxal, que é assim, você propõe para o paciente, olha, você vai chegar à noite e você, mesmo se você estiver com sono, você vai deitar na cama e mesmo se estiver com sono, você vai se forçar a não dormir. Você vai assim, não vou dormir. Geralmente, depois de um tempo, o paciente acaba dormindo, mas em vez dele ficar na cama, preciso dormir, ele desafiar esse padrão de comportamento quando ele está na cama, costuma ter um efeito interessante nesse componente cognitivo da insônia. Estratégias de relaxamento também são muito úteis e são coisas que a gente consegue orientar já numa consulta, mesmo que o paciente não for fazer a terapia. Então, tem o relaxamento muscular progressivo, tem vários vídeos assim no YouTube que dá para mandar para o paciente, assim, né, para ele entender a técnica.
Basicamente, essa é uma técnica comprovada também para redução de ansiedade e induzir um estado mais relaxado. O relaxamento muscular progressivo é você ir contraindo partes do corpo. Você mantém essa contração muscular e depois relaxa, focando na sensação de relaxamento e na respiração. A respiração diafragmática é basicamente você respirar tentando não movimentar o tórax, movimentando apenas o abdômen, concentrando ali na respiração, e as várias técnicas de mindfulness, né, que consistem em treinamento de atenção plena, você se perceber como espectador dos seus pensamentos, dá para utilizar também estratégias de meditação guiada. Interessante é que mindfulness, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, é uma estratégia comprovada também para tratamento de insônia. Então, parece... Mindfulness tem surgido, né, como algo com bastante aplicação ali na psiquiatria. Vamos, então, para o tratamento farmacológico da insônia, para a gente conhecer rapidinho as principais medicações. Temos as drogas Z, né, que também agem em GABA, uma subunidade ali de GABA um pouquinho diferente dos benzodiazepínicos, efeitos colaterais, sonolência, tontura, sonambulismo, porém são realmente medicações com efeito comprovado ali para insônia, foram testadas mesmo, apesar de terem saído no Fantástico, né? Assim, as pessoas, muitas vezes, a gente tem visto abuso dessas medicações ou uso como droga ali para ter algum tipo de onda e etc. Ainda assim, são medicações que têm a sua utilidade, na verdade, são ferramentas até bem valiosas no tratamento da insônia. O principal mesmo é o Zolpidem, né? O Zolpidem tem de liberação imediata, as mulheres metabolizam um pouco mais lento, então geralmente a gente começa numa dose um pouco menor, de 5 miligramas, os homens pode ser de 5 a 10. A meia-vida é muito variável para o Zolpidem. Então, alguns pacientes, eles só funcionam mesmo como indutor do sono, e para aquele paciente que está com insônia de manutenção, ele desperta à noite, ele não é suficiente, mas para vários pacientes, essa meia-vida é um pouquinho mais estendida e também poderia funcionar para insônia de manutenção. Ele tem a versão de liberação controlada, que é o Stilnox CR. A dose máxima é de 12,5 e ela precisa de receita azul. A meia-vida é a mesma, porque é o mesmo fármaco, mas na cápsula ele tem um pouquinho mais de Zolpidem ali no meio da noite, como se fosse, né, 2 picos de liberação, e isso ajuda nessa insônia de manutenção. Para a insônia de manutenção, a gente também tem a Zopiclona, que a meia-vida já é um pouquinho mais longa, ali de 6 até 8 horas. A gente tem os agonistas do receptor de melatonina, tem a própria melatonina. A dose é muito variável, tem estudos até assim, com 0,2 miligramas, estudos com 5, por exemplo. É uma meia-vida bem curtinha, então seria usada ali mais para o insônia inicial, e a mesma coisa a ralmeteona, que é uma agonista de receptor de melatonina. E aí, os dois, assim, a eficácia, né, comparado, por exemplo, com a droga Z, é muito menor, mas pode ser usado para um insônia inicial mais leve, ou para um paciente que tem contraindicação à droga Z, né, que não são, tem vários pacientes, a gente vai falar um pouquinho sobre essas contraindicações. Tem os antihistamínicos, os realmente estudados, um antihistamínico que realmente foi estudado para insônia, tem evidência científica que funciona, é a doxepina. Na verdade, a doxepina não é um antihistamínico, é um antidepressivo tricíclico, mas nessa ação, essa dosagem, ela tem apenas efeito antihistamínico. Muito eficaz para insônia intermediária. Não é útil para insônia inicial. Aquele paciente que acorda à noite ou que acorda cedo e não consegue voltar a dormir, ela é muito boa. Coisas chatas dela, assim, não é, acho que nem encontra em farmácia aqui, muito difícil encontrar em farmácia, geralmente a gente pede para manipular, andou em falta, ou seja, estamos, assim, essa é uma ferramenta que é muito boa, né? Eu imagino que vocês, não sei, assim, se vocês trabalham muito com medicações manipuladas, mas é uma ferramenta para insônia de manutenção com uma segurança e uma eficácia legal, né? Essa dose aí de 3 a 6 miligramas, mas com esse que tem tido esse probleminha ali de acesso. Outros antihistamínicos, tipo prometazina, difenidramina, dextrofeniramina, já são uso mais off-label, exceto a difenidramina, que até nos Estados Unidos é vendido em balcão, assim, né? E tem realmente alguns estudos, mas aqui no Brasil a gente também não usa muito.
Trazodona, que é o Donarém, Loredon, tem o uso off-label aí para insônia. Eu particularmente gosto muito de usar. Perceba ali para uma insônia mais leve, tanto inicial quanto de manutenção, uma melhora significativa com uma boa tolerabilidade. Em termos de efeitos colaterais, não são frequentes, né? Mas síncope, visão turva, diarreia, pode ter também aquela ereção desconfortável, priaprisma. Geralmente a dose para insônia é muito baixinha, né? Uma dose ali bem menor que a dose antidepressiva dessa medicação, que fica em torno de 300 miligramas. A gente começa com 50 miligramas. Alguns pacientes metabolizam essa medicação mais rápido e ela não exerce um efeito na insônia de manutenção. Acaba ajudando só a pegar no sono. Para esses pacientes, a gente tem o Donarém Retard, que é a formulação de liberação prolongada, que aí ele vem assim num comprimidinho com 2 sucos, e aí cada suco tem 50 miligramas. O paciente pode tomar um suquinho. E, enfim, é isso. Tem a opção de liberação prolongada para quando o Donarém não dá conta da insônia intermediária. Mirtazapina também é off-label. É especialmente interessante ali para o paciente que você já está tratando. Ele é um potente antidepressivo, né? Com uma boa ação para a insônia. Só que ele é um antidepressivo com ação ali de aumento de apetite, de ganho de peso. Então, aquele paciente que vai se beneficiar desse ganho de peso, por exemplo, às vezes um paciente idoso que com a insônia perdeu muito peso, está perdendo massa muscular também, é um antidepressivo muito bom e também com ação para insônia. Eu não costumo usar mirtazapina só como medicação para insônia, mas uma coisa interessante é que a dose dela para insônia é menor do que a dose antidepressiva. Ela predomina um efeito ali no sono em doses mais baixas. Predomina um efeito antistamínico em doses mais baixas e em doses mais altas ela é mais ativadora mesmo e antidepressiva. Então, se for usar só para insônia, poderia ser meio comprimido de 15 miligramas. Mas caso você queira tratar a depressão num paciente que vai se beneficiar desses outros efeitos da mirtazapina, ela é uma opção interessante. A mitriptilina também pode ser usada, é um antidepressivo tricíclico também. Nas doses para insônia também são menores ali, de 25 a 50. Ela tem também, acho que ela é outra medicação, parecendo a mirtazapina, que é mais interessante quando você quer usar a amitriptilina por outro motivo. Por exemplo, ela é uma excelente medicação para dor neuropática, muito usada para fibromialgia, é uma medicação também usada para intestino irritável. Então, às vezes, o paciente tem insônia e alguma dessas outras coisas. Então, ela acaba sendo uma opção legal. A gabapentina, esses que são os off-label, né? Assim, a gabapentina, ela pode ser usada para insônia também. Ela é bem interessante para o paciente que tem um transtorno por uso de substâncias. Um paciente, por exemplo, que tem um alcoolismo ou uma dependência de substâncias, de alguma outra substância, nem sempre vai ser um bom candidato ao uso de drogas Z, uso de benzodiazepínicos. É um paciente que tem mais propensão a fazer abuso de medicações que têm esse potencial de gerar algum efeito percebido como prazeroso. Então, a gabapentina acaba sendo uma opção interessante para esse perfil de paciente. A quetiapina também. O efeito é um remédio da família dos antipsicóticos, mas a dose dela para insônia, ela também é igual à mirtazapina. Predomina esse efeito no sono em doses mais baixas, em torno de 25 e 100 miligramas. Doses mais altas, ela começa a ter um efeito estabilizador do humor e antipsicótico. Coisas importantes, então. Se a gente for considerar o corpo ali de evidência científica, a primeira escolha seria mesmo o zolpidem, as drogas Z, para um paciente que não tem contraindicações, não tem uso de substâncias, não é um paciente idoso. Esse paciente poderia ter pela eficácia desse perfil de medicamento, ele poderia ser um bom candidato. Os pacientes, muitos desses pacientes, mesmo usando o zolpidem de liberação imediata, vão ter um bom efeito em manutenção do sono. Mas alguns vão voltar falando assim,
tudo bem, eu peguei no sono fácil, mas no meio da noite eu acordei e não consegui voltar a dormir. Esse seria um bom candidato para você trocar, ou pelo Zolpidem de liberação prolongada, ou pela Zopiclona, que faz efeito mais tempo. Se for aquele paciente que tem contraindicação às drogas E, aí a gente pode começar com Halmeteon ou melatonina. Isso é para insônia inicial, tá? O paciente tem dificuldade de pegar no sono. Halmeteon e melatonina é só para esse perfil. Algumas pessoas sugerem também o uso da melatonina no seguinte formato: o uso de uma dose mais baixinha, poderia ser aquela formulação em gotas e usar uma gotinha, mais ou menos 2 a 3 horas antes de pegar no sono. No início da noite, a gente tem um momentozinho de ativação. Vocês devem ter reparado, não sei se a maioria de vocês também percebe isso, que enquanto, por exemplo, depois do almoço, todo mundo tem vontade de tirar um cochilinho, no início da noite a gente está mais alerta, assim, sabe? Isso provavelmente teve uma função evolutiva ali em algum momento, e esse alerta, para algumas pessoas, pode acabar se prolongando. E colocar essa dose baixa de melatonina, umas 8 da noite ali, poderia diminuir essa ativação e facilitar pegar no sono, assim. Então, seriam formas diferentes de usar a melatonina. Se for o Halmeteon, a recomendação é usar ao deitar, é usar antes de deitar mesmo, não nesse formato. Mas a melatonina tem essas duas possibilidades ali. A Halmeteon é mais estudada, né? A melatonina é considerada até um suplemento alimentar nos Estados Unidos, então fica ali com menos evidências, mas a princípio as duas seriam. É uma boa opção para quem não se sente confortável em prescrever drogas Z. Insônia de manutenção, insônia mista. Primeira coisa, a doxepina em baixa dose, tomara que ela volte a ser fornecida, porque seria uma excelente opção. A trazodona, a gabapentina, eu também uso a prima ali da gabapentina, que é a pregabalina, entre 75 e 150 miligramas costuma ajudar bastante. Mas a trazodona, assim, talvez talvez é bom a gente ter, assim, uma gavetinha com umas 4 medicações principais, né? E aí eu acho que a trazodona poderia ser para o clínico geral ali, uma opção interessante. E as drogas E também podem ser usadas para insônia de manutenção, inclusive na formulação de liberação prolongada ou a Zopiclona. Aqui, na verdade, esse é um quadrinho que eu não traduzi, mas é mais ou menos uma repetição do que eu acabei de falar, dando só uma revisada. Lembrando que a farmacoterapia não é a primeira escolha e, geralmente, se a gente puder oferecer para o paciente a TCC para insônia, é a primeira escolha mesmo. E, geralmente, o ideal não seria não usar a farmacoterapia sozinha, né? Mas muitos pacientes não vão querer fazer TCC para insônia, não vão melhorar, vão precisar, né? Assim, não vai ter disponível. Então, a gente vai, na hora de escolher a medicação, a primeira coisa é a insônia inicial ou a insônia de manutenção ou mista. Se for insônia inicial, a gente tem a gente quer evitar agonistas de benzodiazepínicos. Se tiver um paciente idoso que faz abuso de substâncias, que usa opioide, não é bom misturar, por exemplo, aquele paciente que tem dor crônica, que precisa fazer uso de opioide, não é bom misturar com medicações que agem em GABA. Então, em GABA não, né? Que drogas E ou benzodiazepínicos. Então, se a gente tem que evitar, a gente vai primeiro para o agonista de melatonina. Ou pode usar também a trazodona, mitriptilina, mirtazapina. Não quer evitar, não precisa evitar, você pode escolher entre a agonista de melatonina ou a droga Z. Se for insônia de manutenção e a gente quer evitar a agonista de benzodiazepínico, a gente vai para a dose baixa de doxepina ou pode usar um antidepressivo sedativo. O DORA não tem aqui ainda, não chegou. E pode usar gabapentina também. Se não tem problema, o paciente é um paciente que não é um paciente jovem, não tem esse tipo de comorbidade, daria para incluir também a Zopiclona, por exemplo, ali entre as medicações. Então, seria um resumão ali do que a gente conversou agora. Poderia até deixar um tempinho para dúvida. Acho que a dúvida pode ficar no final, né? Que a gente faz tudo junto.
Coisas importantes, então, na hora de prescrever com segurança. Sempre pensar na menor dose eficaz, evitar prescrever doses off-label, doses acima das doses máximas recomendadas, evitar fornecer prescrição ad eterno sem ver o paciente, sem verificar eficácia e tolerabilidade, orientar sempre o paciente a não combinar com álcool, outros sedativos ou mesmo opioides, principalmente se ele for fazer uso de agonistas de benzodiazepínicos, de drogas Z, aí é mais perigoso ainda. Pacientes com alterações renais, hepáticas, tem que avaliar como que cada uma dessas medicações vai interagir com essas disfunções. O paciente que tem depressão comórbida, né? Você vai prescrever um sedativo. Um sedativo também ali é uma medicação que com potencial de abuso e depressão respiratória, então tem que fazer essa avaliação da parte da depressão com cuidado. Ver direitinho essa questão do horário do uso. Se for usar uma droga Z, por exemplo, é importante tomar ao deitar. Não tomar, tipo assim, eu vou tomar enquanto eu janto até ele fazer efeito. Não. Zolpidem é tomar ao deitar. Tipo, se não acontece igual a deputada lá, né, que tomou, vendo um filmezinho e tal, e acabou. Acho que nem sei se ficou comprovado, mas a principal hipótese é que ela tomou o Zolpidem e estava fazendo algumas outras coisas e acabou tendo esses desmaios ali sob efeito de Zolpidem. Então, ele é uma medicação para ser tomada ao deitar. E o paciente tem que ele tem que saber mais ou menos a vida, a duração do efeito, até porque ele vai precisar trazer para você as informações. Eu fiquei com sonolência diurna, eu acordei à noite, para a gente ir raciocinando junto. Por exemplo, assim, se ele for dormir... não, hoje eu vou dormir só 2 horas. Não vai tomar o remédio dele de dormir, porque nem vale a pena, né? Ele vai precisar fazer alguma outra coisa no dia seguinte, vai estar sob efeito da medicação. No início do tratamento com a medicação sedativa, talvez orientar o paciente, sei lá, não é interessante você ir de carro para o trabalho na primeira semana, esperar ver como é que você vai se adaptar, você não vai ter sonolência diurna, se sua coordenação não vai ficar negativamente impactada pela medicação. Então, isso é uma coisa legal também de trocar ideia, às vezes começar no final de semana ali a medicação para ir testando e percebendo o efeito. E se um paciente teve alguma alteração de sono, tipo sonambulismo, algum comportamento de comer, andar, dirigir, dormindo, tem que trocar a medicação. Mesmo que não aconteceu nada demais, para ele, de repente, num outro dia, sair na rua e ser atropelado daqui para ali. Então, se ele teve alguma alteração de sono complexa, como, por exemplo, o Zolpidem, precisa pensar em uma outra alternativa de medicação. E também sempre reavaliar, sempre tentar reduzir e suspender a medicação. Uma coisa importante é que a insônia, a apresentação dela é crônica, né? Assim, às vezes a gente tem a sensação de que o paciente vai ter a sensação que ficou dependente da medicação, mas a maioria, boa parte dos pacientes com ou sem tratamento farmacológico, se são reavaliados ali longitudinalmente, eles, mais da metade, mantêm as queixas. Então, é muito mais o fato de a gente estar tratando algo crônico do que realmente ali essa ideia imediata de que, de repente, o paciente ficou dependente da medicação. Mas, na hora de suspender, a gente faz uma redução gradual e uma estratégia comprovadamente eficaz na hora de suspender uma medicação para insônia é associar a TCC para insônia durante a suspensão. Se a administração vai ser diária ou intermitente, isso pode ser individualizado. Se o paciente está tendo muito prejuízo de sofrimento com a insônia, o ideal é manter diário por 1 ou 2 semanas antes de deixar ele tomar sim insônia. Escolher uma medicação de duração mais curta ou mais longa, dependendo da resposta. Sonolência diurna, ação mais curta. Sono interrompido, ação mais longa. Bem básico mesmo. A sonolência diurna pode melhorar na primeira semana, não dirigir após as primeiras doses, fazer essa avaliação de efeitos colaterais. A maioria dessas medicações não tem estudos de uso ad eterno, então não é que essas medicações são contraindicadas, mas boa parte delas
não foi estudada para tratamento 2, 3 anos, né? Mas a gente também sabe as consequências negativas da insônia não tratada. Então, esse tratamento de longo prazo é avaliar risco-benefício mesmo. A ideia, sempre que a gente coloca a medicação, é tentar ir melhorando os sintomas enquanto o paciente aumenta a confiança nas estratégias não farmacológicas. Ou então melhorar os sintomas para ter um efeito sinérgico ali na melhora da comorbidade, por exemplo. Ele dorme melhor enquanto o antidepressivo faz efeito, e isso vai melhorando a depressão e, consequentemente, a insônia. Então, a proposta seria essas. E a redução gradual costuma diminuir a chance de ter um efeito rebote, mas alguns pacientes vão voltar a ter insônia, já que a gente está tratando algo que tende a ser crônico em boa parte dos casos. Quando encaminhar? Tentou esses tratamentos mais eficazes ali no paciente que está respondendo, pode ser uma situação de encaminhar. Tem suspeita de outros transtornos específicos do sono, tipo apneia de sono, pânico inquietos, narcolepsia, parassonias. Aquilo que eu falei, né, sonolência diurna, não é esperado na insônia, o paciente que deita e dorme durante o dia em qualquer lugar. Então, isso já é um sinal ali para suspeitar. Ou tem uma comorbidade relevante ali, médica, psiquiátrica. Às vezes a gente tem, quem não é psiquiatra, às vezes se for uma depressão mais leve, até se sente ali mais confortável para manejar, mas algo mais moderado, ou que dá dúvida no diagnóstico, às vezes é uma situação interessante de fazer esse encaminhamento. Conclusões, então, é uma das queixas médicas mais comuns. É importante diferenciar se é aguda ou crônica. A insônia aguda a gente pode até manejar observando, dando algumas orientações. Teve um estudo assim grande, até não trouxe ele aqui, mas em relação a fitoterápicos para insônia, que analisou vários, valeriana, camomila e etc. E, na verdade, não encontrou eficácia dessas medicações para insônia. A insônia aguda dá mais flexibilidade da gente utilizar estratégias ali menos comprovadas, talvez, não sei, né? Quem não tem, quem gosta mesmo de usar fitoterápicos, o paciente também gosta. Já a insônia crônica pede uma avaliação mais cuidadosa, já que a gente já viu as várias consequências mesmo da insônia não tratada. Essa relação bidirecional em relação com distúrbios médicos e psiquiátricos, não tem mais isso de primário e secundário, é um diagnóstico clínico, os exames são complementares, sempre rastrear para depressão e ansiedade, tem várias consequências de diminuição de qualidade de vida, piora de desempenho, piora de comorbidades, então tem que ser tratada com bastante relevância ali, e aí, nesse contexto, a gente precisa tratar não só a comorbidade, mas também a insônia. Inclusive, estudos mostrando que quando você faz isso, a comorbidade, se essa comorbidade for depressão, a depressão melhora mais rápido, é mais fácil tratar a depressão. Então, acho que essas são as informações mais importantes aí que eu queria trazer para vocês. Em relação às drogas Z, eu ouvi falar, não sei se realmente é verdade, mas tem essa questão de interferir em memória a longo prazo. Teria algum malefício nesse sentido, assim? Eu desconheço estudo, com certeza em bula a gente tem comprometimentos de memória e etc., descrito como efeitos colaterais. Estudos grandes e consistentes mostrando esses impactos do ponto de vista populacional, eu desconheço. Assim. Mesmo em relação aos benzodiazepínicos, isso aí também ainda é polêmico, né? Porque alguns estudos mostraram, por exemplo, aumento de risco de Alzheimer, outros estudos entenderam que, na verdade, é muito mais os fatores de confusão ali. Então, as drogas Z ainda são medicações ali, não são recentes no mercado, né? São já medicações consolidadas, bem estudadas, mas esse tipo de estudo mais populacional eu desconheço. Uma coisa interessante ali é também o impacto da insônia no desempenho cognitivo e etc. Então, isso também é um pouco difícil de diferenciar. Beleza.
Aqui, o Arthur. Aqui no chat, o Marcos falou que gosta de usar cannabis medicinal para insônia. Ótimo, boa pergunta. E Ó, cannabis medicinal para insônia é outra polêmica, né? Porque os resultados dos tanto assim anedóticos, né, das experiências dos pacientes e dos profissionais, quanto os poucos estudos, os resultados são muito conflitantes. Para os pacientes que respondem bem, eu considero a cannabis medicinal, o CBD, um tratamento bastante seguro, né? Porque na psiquiatria ele foi, na medicina, na neurologia, na verdade, ele foi muito estudado para epilepsia refratária, então os dados de segurança são bem consistentes. Mas eu acho que a gente ainda está precisando desenvolver mais pesquisas mesmo com CBD para a gente conseguir descobrir qual é o perfil de pacientes que realmente vai ter resposta a essa molécula. Na minha prática, eu vejo pacientes que, nossa, foi um milagre na minha vida. Eu prescrevo CBD, assim, de casos refratários que não respondem às medicações convencionais. E aí alguns têm respostas maravilhosas e outros não, e outros até pioram. Então, realmente a gente está num momento ali de precisar de aprofundamento no uso da cannabis ali. Mas é promissor. o Arthur falou que, né, eu também ia perguntar essa questão da memória, né, que ele teve 2 pacientes queixando, uma piora de memória recente, um com esquecimento aprofundado em relação à droga Z. Uhum. Aí você poderia associar com a medicação? Eu acho interessante, eu acho que assim, se meu paciente queixa, eu sempre vou entender assim, não, vamos olhar isso porque faz muito sentido. Uma coisa, como a gente vê essa comorbidade com questões de saúde mental muito alta, de insônia por exemplo, depressão e ansiedade, alterações em memória, concentração, atenção, estão ali entre os sintomas, né? Nos critérios de depressão, a gente tem dificuldade de foco, concentração, tomada de decisões, e a mesma coisa para os transtornos de ansiedade. Então, vale a pena, sempre que o meu paciente tem uma queixa ali, né, eu identifico muito mais isso identificar isso como um sintoma e tentar fazer tanto a linha do tempo, ver também se esse é um sintoma de algum outro adoecimento mental, se tem alguma outra coisa que poderia justificar. Se não tiver, né, e essa relação temporal está clara, aí é porque é uma medicação que não está bem indicada para esse paciente. Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? É, a gabapentina, minha dúvida. Então, por exemplo, um paciente alcoolista, eu poderia usar com mais segurança, então, nesse sentido. Uhum. Sim, é uma opção mais segura, sem potencial de abuso. Diferente, por exemplo, de benzodiazepínicos e drogas E, ela tem por exemplo, poderia ser usado em paciente que faz tratamento com opioides também, sem esse aumento de risco de depressão respiratória. É uma opção interessante ali. Engraçado, eu não uso muito. Acabo usando mais a trazodona, mas Uhum. fica aí no nosso arsenal. Quetiapina também poderia ser usada? Poderia ser usado, também não é uma medicação com potencial de abuso significativo, ela eu já uso bastante. Uhum. Para tratamento de insônia com bons resultados. A dificuldade da quetiapina é que, mesmo em baixas doses, para algumas pessoas, ela pode estar sim relacionada a alterações metabólicas, de resistência à insulina. Não é uma coisa tão dose dependente assim quanto a gente pensava. Uhum. E, e às vezes vale preferir mais a quetiapina quando o paciente também pode se beneficiar de outras coisas do mecanismo de ação da quetiapina. Tipo, ela é um excelente estabilizador de humor, ela é um excelente potencializador para o tratamento antidepressivo e para a ansiedade. Então, aí o risco-benefício começa a ficar mais interessante. Sim. Então, assim, não tem muita relação essa questão da dose. Por exemplo, 200, 300 miligramas por dia também tem essas questões de alterações metabólicas. Sim, e 50 também. Hum, Aí um estudo mais recente mostrando que mesmo essas doses mais baixas podem trazer essas alterações para pessoas mais suscetíveis.
Beleza. Semana passada, eu atendi uma paciente, né, que ela vinha em uso de quetiapina e sertralina para tratar tanto a questão de insônia quanto depressão, pós-perda, né, do pai dela e tal. E essa questão que você falou sobre a dependência, né, a sensação de que o paciente vai ficar com dependência do medicamento acabou fazendo com que ela suspendesse. E aí, de fato, sem tratamento, o paciente volta a ficar com insônia e volta a ter todos os prejuízos, né, relacionados a isso. Mas, assim, como clínica, na prática, eu percebo que, de fato, é a resposta do paciente, né? Tem paciente que vai se adequar bem ao medicamento, o outro não vai, e a gente tem que acabar, de fato, vendo o que que é o melhor, qual paciente responde melhor. Em relação às associações, eu queria saber a associação da quetiapina com a desvenlafaxina. A desvenlafaxina é um medicamento que os pacientes estão utilizando bastante agora, né? Tem a questão de não inibir tanto o libido, é importante para as mulheres pós-menopausa, e eu queria saber dessa associação da desvenla com a quetiapina, se é possível. É possível sim, a desvenla realmente é um potente antidepressivo e com um perfil de tolerabilidade interessante. As associações antidepressivo e antipsicótico, hoje, por exemplo, são consideradas. O antipsicótico hoje é a primeira escolha na hora de potencializar um tratamento antidepressivo. E a quetiapina é um dos antipsicóticos que pode ser usado com essa finalidade. Em termos de interação medicamentosa, também é segura. A quetiapina a gente sempre tem que fazer um ajuste gradual, né? Ela pode causar alterações na pressão, pode causar essa sonolência com risco de quedas. Então, esse ajuste dela é sempre, geralmente, de 25 em 25 miligramas a cada 2, 3 dias, e às vezes até mais lento que isso. Mas é aquilo que eu falei também, para insônia, a gente sempre usa ela em doses mais baixinhas, é 25 mesmo. Então, se o paciente tiver depressão e insônia, essa seria uma indicação ali dessa associação. Perfeito, obrigada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tranquilo. A aula foi excelente, né? Muito boa. Muito obrigada, né? Pra gente que é clínico geral, assim, a gente tem, eu, pelo menos eu tenho até medo, assim, às vezes de começar a medicação, justamente porque às vezes é um pouco essa dificuldade de diagnóstico, é depois aquela questão, medo de entrar com uma medicação que não deveria, né? Então, né, sua aula ajudou bastante nesse sentido. A doxepina eu também não tinha nem ideia que dava para usar nesse sentido, né? Então, né, o Arthur está agradecendo, né? Queria agradecer, ótima aula, ótima. E também queria agradecer em nome da mentoria, tá? Muito obrigada. E, né, do que você puder, né, no que você tiver dúvida em relação, né, a esteroides anabolizantes, porque infelizmente hoje em dia, né, a compra, né, tá muito facilitada, né? Então as pessoas estão usando esteroides sem, né, nenhuma orientação. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, caso clínico, algum paciente seu que estiver usando, você pode ficar à vontade, tá? De entrar em contato com a gente, comigo, para a gente te ajudar, tá bom? Tá, joia. Então, ótimo, muito obrigada, eu que agradeço. Segunda à noite não é fácil, a gente estar aqui juntos, né? Eu acho que deu para aproveitar bem o tempo. Obrigada. Então, Lucas, Danilo, pessoal, tudo agradecendo aqui a aula, tá bom? Obrigada, obrigada. Então Tchau, é isso. gente. Boa semana. Boa semana, boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.